Olá, sou André Sampaio, consultor industrial e especialista em WCM. E neste nosso encontro, vamos mergulhar em um dos pilares mais importantes para garantir estabilidade, segurança e produtividade na operação: a organização do posto de trabalho. A gente vai entender como a aplicação estruturada desse pilar dentro da filosofia do World Class Manufacturing, o WCM, pode transformar completamente um ambiente de produção. E olha, isso vai muito além de simplesmente arrumar e limpar, viu? É uma mudança de mentalidade que busca a excelência, eliminando todas as perdas. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o conceito, depois vê o impacto disso nos resultados, aprende a identificar os tipos de desperdício, conhece as ferramentas certas para agir e, claro, como fazer para que tudo isso se mantenha no longo prazo. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo começo. Antes de sair melhorando qualquer coisa, a gente precisa ter muita clareza do conceito. Afinal, o que significa de verdade organização do posto de trabalho dentro do WCM? A própria definição já diz muito, né? A gente não está falando de um mutirão de limpeza de fim de semana. Estamos falando de um sistema, um método com critérios técnicos e ferramentas pensadas para criar um ambiente de trabalho ideal. E o foco é sempre em três grandes metas: qualidade, segurança e valor. E esses objetivos se traduzem em ações bem concretas no dia a dia. O foco é total em proteger o operador, com mais ergonomia e segurança, em garantir que o processo seja robusto, quase à prova de erros, para entregar qualidade, em eliminar tudo aquilo que não agrega valor para a gente ser mais produtivo e um ponto crucial, em criar padrões que tornem o processo confiável e repetitivo, não importa quem esteja operando. Certo. Agora vamos conectar as coisas. Como é que um posto de trabalho organizado lá no chão de fábrica consegue impactar os indicadores da empresa, o resultado financeiro? A resposta é simples: eliminando perdas de forma sistemática. No WCM, o grande inimigo, o vilão da história, são as perdas. Sabe, quebra de equipamento, defeitos de qualidade, estoque parado, gente se movimentando sem necessidade. Tudo isso consome tempo, dinheiro, recursos e não gera valor nenhum para o cliente. A organização do posto de trabalho é a nossa primeira linha de defesa contra tudo isso. Então, o ponto central é esse. O benefício não é uma coisa abstrata: ficou mais bonito. Não, ele é medido. A gente mede pela redução no número de acidentes, na queda da quantidade de peças com defeito e, claro, na diminuição dos custos operacionais. É um impacto direto no bolso. E para atacar essas perdas de um jeito mais inteligente, o modelo japonês nos dá um mapa, um framework, que classifica os desperdícios em três grandes grupos. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Então, nós temos o MURI, que é sobrecarga, o esforço excessivo que afeta diretamente a saúde e o bem-estar do operador. Depois vem o MURA, que é a irregularidade, a inconsistência, que bagunça o ritmo e afeta a qualidade. E por último, o mais famoso, o MUDA, que é o desperdício em si. Todas aquelas atividades que a gente faz, mas que não agregam valor nenhum ao produto. Vamos focar um pouco no MURI, na sobrecarga. Essa definição é fantástica porque ela mostra que não estamos falando só de pegar peso. Uma tarefa que exige uma postura ruim, que causa um estresse mental muito grande ou que é emocionalmente desgastante, tudo isso é MURI. E um operador cansado, fadigado, é o caminho certo para o erro e para baixa produtividade. E esse exemplo prático aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada no antes. O operador precisava se curvar de um jeito totalmente desconfortável para montar os dois lados do para-choque. Agora, olha o depois. A operação foi redesenhada, dividida. Qual o resultado? Uma tarefa muito mais segura, menos cansativa e, por consequência, bem mais eficiente. Isso é eliminar MURI na veia. Agora, vamos falar do MUDA, o desperdício. Olha, esse gráfico costuma ser um choque de realidade. Em muitos processos, metade do tempo de trabalho, 50%, é gasto com atividades que não agregam valor nenhum. Caminhar, procurar ferramenta, esperar material. O nosso grande objetivo é atacar essa fatia enorme da pizza. E uma ferramenta visual incrível para a gente enxergar o MUDA de movimentação é o gráfico de espaguete. Ele basicamente desenha o caminho que o operador faz. O que a gente vê aqui no antes é um exemplo clássico. Um caminho todo confuso, cheio de cruzamentos, idas e vindas, puro desperdício de tempo e energia. E aqui está a mágica da organização. Depois de reorganizar o posto, de aproximar os materiais, de colocar as ferramentas no lugar certo, olha como ficou o caminho do operador. Limpo, direto, objetivo. Todo aquele movimento desnecessário foi simplesmente eliminado do processo. E o resultado disso é medido em tempo. Menos 5 segundos.
Pode parecer pouco, né? 5 segundos. Mas agora multiplica isso por centenas ou milhares de vezes que essa operação é feita por dia, por semana, por mês. O ganho acumulado é gigantesco. É assim que se constrói a eficiência. Ok, já entendemos o que é, por que é importante e o que a gente quer combater. A pergunta agora é: como fazer isso na prática? Bom, a implementação da organização do posto de trabalho segue um método, uma receita de bolo estruturada em 7 passos. É uma jornada, sabe? Uma escada que a gente sobe degrau por degrau. Começa com a criação das condições básicas, como a limpeza, e vai avançando de forma progressiva até chegar na padronização total do trabalho. Cada passo constrói a base para o próximo, e isso garante uma mudança que realmente se sustenta. O passo 1, a limpeza inicial, já causa um impacto visual absurdo. O objetivo aqui é tirar tudo que não precisa estar no posto, criar uma espécie de tela em branco. É só a partir dessa base limpa e organizada que a gente consegue começar a construir as melhorias de verdade. E já no passo 2, na reorganização do processo, os ganhos de tempo começam a aparecer e a ser medidos. A gente analisa cada pequena tarefa. Algumas podem ser eliminadas, outras podem ser feitas de um jeito melhor. O resultado, como dá para ver nessa tabela, é uma redução real e significativa no tempo de ciclo da operação. E agora, um ponto que é fundamental a gente entender. A organização do posto de trabalho não é uma iniciativa isolada, não é um projeto com começo, meio e fim. Ela é um pilar de fundação que sustenta todo o resto do sistema WCM. Pensa comigo, como é que a gente pode pedir para um operador cuidar do próprio equipamento, fazer a manutenção autônoma, se o ambiente em volta é uma bagunça? Ou como vamos focar em melhorias mais complexas se o processo básico não é estável, não é padrão? Não dá, né? O JOO cria essa instabilidade, esse alicerce para que os outros pilares possam ser construídos em cima. Então, eu quero deixar essa reflexão final. Olhe para o ambiente de trabalho ao redor com esses conceitos que a gente viu, de Muri, Mura e Muda. O que poderia ser diferente? Onde é que estão as oportunidades para eliminar o desperdício e gerar mais valor? Se você quer aprofundar esse tema e outros pilares do WCM de forma prática e totalmente aplicável à realidade da sua operação, acompanhe os nossos conteúdos e conheça os treinamentos da Sampaio e Cia. Muito obrigado!